Uma introdução pessoal. Abre aspas. Ninguém, em seu juízo perfeito, ficaria com alguém em meu estado. Jeff só continua comigo porque me ama. Fecha aspas. Quando me procurou pela primeira vez, Nancy estava 30 quilos acima do seu peso e tinha uma úlcera. Usava uma jeans velha e larga e uma bata informe. Os cabelos estavam desgrenhados, as unhas roídas até o sabugo. As mãos tremiam. Ao casar-se com Jeff, 4 anos antes, era uma elegante coordenadora de uma grande loja de departamentos de Los Angeles. Viajara a trabalho pela Europa e pelo Oriente, selecionando estilistas para a loja. Sempre se vestira na última moda e saíra com homens fascinantes. Já aparecera em diversos artigos sobre mulheres bem-sucedidas em Los Angeles e conseguira isso antes de completar 30 anos. Mas quando a conheci, aos 34 anos de idade, estava tão envergonhada de sua aparência e da maneira como se sentia em relação a si mesma que quase nunca saía de casa. O declínio do amor próprio de Nancy parecia ter começado quando ela se casara com Jeff. Quando a interroguei a respeito do marido, no entanto, ela iniciou uma longa lista de superlativos. Abre aspas. Ele é um homem maravilhoso, é encantador, espirituoso e dinâmico. Está sempre fazendo coisas por mim. Mandou-me flores para comemorar o aniversário da primeira noite em que fizemos amor. No ano passado, no meu aniversário, ele comprou de surpresa 2 passagens para a Itália. Fecha aspas. Ela contou que Jeff, um advogado ativo e vitorioso no ramo do show business, sempre encontrava tempo para estar em sua companhia. Apesar de sua aparência atual, ele ainda queria que o acompanhasse a todos os jantares e viagens de negócios. Abre aspas. Eu adorava sair com ele e seus clientes, porque sempre ficávamos de mãos dadas, como namorados na escola secundária. Sou a inveja de todas as minhas amigas por sua causa. Uma amiga chegou a comentar: Você tem um marido muito especial, Nancy. Eu sei que ele é mesmo especial, mas olhe só para mim. Não entendo o que aconteceu. Eu me sinto deprimido o tempo todo. Tenho de me recuperar ou vou perdê-lo. Um homem como Jeff não precisa perder tempo com uma esposa como eu. Pode ter a mulher que queira, até mesmo estrelas do cinema. Tenho sorte por ele ficar comigo tanto tempo. Fecha aspas. Enquanto escutava Nancy e observava sua aparência, perguntei a mim mesma: o que há de errado neste quadro? Havia uma contradição básica. Por que uma mulher competente e ativa haveria de ficar tão por baixo num relacionamento amoroso? O que lhe acontecera nos 4 anos do casamento para produzir uma mudança tão grande em sua aparência e senso de amor próprio? Pressionei-a a falar mais um pouco sobre o relacionamento com Jeff, e pouco a pouco foi surgindo um painel mais claro. Abre aspas. Acho que a única coisa que realmente me incomoda em Jeff é a maneira como ele se descontrola de vez em quando. Fecha aspas. Como assim? Perguntei. Ela soltou uma risada antes de responder. Abre aspas. Jeff faz o que eu chamo de imitação de King Kong, gritando, armando a maior confusão. Também tem a mania de me desqualificar, como aconteceu outra noite, quando jantávamos com amigos. Jeff falava sobre uma peça e eu fiz um comentário. Ele me disse então rispidamente: Por que não cala a boca? E acrescentou para os nossos amigos: Não deem atenção a ela. Está sempre dizendo besteiras.
Fiquei tão humilhada que senti vontade de afundar no chão. E depois mal consegui engolir a comida. Fecha aspas. Nancy começou a chorar ao recordar diversas outras cenas de humilhação em que Jeff a chamara de idiota, egoísta ou insensata. Quando ficava furioso, Jeff gritava com ela, batia portas, jogava coisas. Quanto mais eu a interrogava, mais nítido o quadro se tornava. Ali estava uma mulher tentando desesperadamente descobrir como agradar a um marido que se mostrava com frequência irado e intimidativo, porém encantador. Nancy disse que muitas vezes adormecia horas depois com as palavras cruéis de Jeff ainda ardendo em seus ouvidos. E durante o dia tinha acessos de choro sem motivo aparente. Fora por insistência de Jeff que Nancy largara o emprego ao casar. Agora ela sentia-se incapaz de retomar a carreira e descreveu assim sua situação. Abre aspas. Agora eu não teria coragem de participar de uma reunião de negócios e muito menos fazer uma viagem de compras. Não me sinto mais capaz de tomar decisões, porque perdi a confiança em mim mesma. Fecha aspas. Jeff tomava todas as decisões no casamento. Insistiu no controle total de todos os aspectos da vida conjugal. Supervisionava todas as despesas, escolhia as pessoas com quem se encontravam socialmente e até mesmo decidia o que Nancy deveria fazer enquanto ele estava trabalhando. Desdenhava qualquer opinião de Nancy diferente da sua. Gritava com ela, inclusive em público, sempre que estava insatisfeito. Qualquer desvio de Nancy do curso fixado por ele resultava numa cena terrível. Declarei a Nancy que tínhamos muito trabalho a fazer, mas garanti que logo ela começaria a se sentir menos acabrunhada. Comentei que teríamos de analisar seu relacionamento com Jeff e que a autoconfiança que ela pensara ter perdido, na verdade, não desaparecera, apenas se extraviara. Juntas, trataríamos de recuperá-la. Ao deixar aquela primeira sessão, Nancy sentia-se um pouco mais firme e menos perdida, mas eu comecei a me sentir abalada. A história de Nancy me causara um grande impacto. Sabia que, como terapeuta, minhas reações frente a uma cliente eram instrumentos importantes. Estabeleço vínculos emocionais com as pessoas com quem trabalho, o que me ajuda a compreender mais depressa como estão se sentindo. Mas aquele caso era diferente. Eu me senti inquieta depois que Nancy se retirou. Não era a primeira vez que uma mulher me procurava com aquele tipo de problema e também não era a primeira vez que eu reagia com tanta intensidade. Não podia mais negar que o que me afetava era a certeza de que a situação de Nancy se parecia muito com a minha. Exteriormente, eu parecia confiante, realizada, uma mulher que tinha tudo. Durante o dia, no consultório, no hospital e na clínica, trabalhava ajudando as pessoas a encontrar a confiança e um senso renovado da própria força. Mas em casa, a história era diferente. Meu marido, como o de Nancy, era encantador, sensual e romântico. Eu me apaixonara perdidamente por ele no instante em que nos conhecêramos. Mas logo descobrira que ele tinha uma fonte inesgotável de ira em seu íntimo e possuía a capacidade de me fazer sentir pequena, inadequada e desequilibrada. Insistia em controlar tudo o que eu fazia, acreditava e sentia. A Susan, terapeuta, podia dizer a Nancy: o comportamento de seu marido não parece amoroso. Ao contrário, a impressão é de que está havendo opressão psicológica.
Mas o que diria a mim mesma? A Susan, que ia para casa à noite, se encolhia toda para evitar que o marido gritasse com ela. Essa Susan vivia dizendo a si mesma que ele era um homem maravilhoso, uma companhia excitante. Por isso, se alguma coisa estava errada, só podia ser culpa sua. Ao longo dos meses seguintes, estudei mais meticulosamente o que acontecia no meu casamento e nos relacionamentos das clientes que pareciam se encontrar em situações semelhantes. O que estava realmente acontecendo? Quais eram os padrões? Eram as mulheres que geralmente procuravam minha ajuda, mas era o comportamento dos homens que exigia minha atenção. Como as parceiras muitas vezes os descreviam, eram encantadores e até amorosos, mas também capazes de assumir um comportamento cruel, crítico e insultoso de um momento para o outro. O comportamento dos homens estendia-se por um amplo espectro da intimidação e ameaça óbvias a ataques mais sutis e disfarçados, sob a forma de constantes afrontas ou críticas erosivas. Qualquer que fosse o estilo, os resultados eram os mesmos. O homem assumia o controle ao esmagar a mulher. Esses mesmos homens também se recusavam a assumir qualquer responsabilidade pela maneira como seus ataques faziam as parceiras se sentirem. Em vez disso, culpavam as esposas ou amantes por todo e qualquer incidente desagradável. Eu sabia, pela experiência do trabalho com casais, que cada casamento tem dois lados. Mas é fácil para terapeutas identificar-se completamente com o cliente quando ouvimos apenas um lado da história. Não resta a menor dúvida de que cada parceiro contribui para qualquer perturbação e conflito que exista num relacionamento. Mas depois que passei a receber alguns dos parceiros das minhas clientes, comecei a perceber que os homens não sofriam nem um pouco da angústia que infligiam às mulheres. Eram elas que ficavam realmente desesperadas. Todas tinham perdas drásticas de amor próprio e muitas apresentavam sintomas e reações adicionais. Nancy tinha úlcera e excesso de peso. Deixara que sua aparência se deteriorasse. Outras tinham problemas graves de abuso de tóxicos e ou álcool, enxaquecas, distúrbios gastrointestinais, problemas de alimentação, dificuldades para dormir. O desempenho no trabalho muitas vezes fora afetado. Carreiras outrora promissoras haviam declinado. Mulheres antes competentes e bem-sucedidas se descobriam a duvidar de sua capacidade e julgamento. Ficavam deprimidas, ansiosas e tinham acessos de choro com frequência alarmante. Em todos os casos, esses problemas começaram a aparecer com a parceria ou casamento. À medida em que constatava que havia um padrão definido nesses relacionamentos, comecei a discutir o assunto com colegas. Todas conheciam o tipo de homem que eu descrevia. Todas já haviam tratado de mulheres que haviam sido casadas, estavam apaixonadas ou eram filhas de homens que se ajustavam à descrição. O mais surpreendente para mim era o fato de que, apesar desse comportamento típico ser bastante conhecido, ninguém o descrever de maneira objetiva e abrangente. A esta altura, comecei a rever a literatura psicológica, por causa da falta de sensibilidade do homem ao sofrimento que causava a parceira. Reexaminei primeiro os distúrbios de caráter. As pessoas assim têm pouca capacidade de sentir culpa, remorso ou ansiedade. Essas emoções são incômodas, mas indicadores necessários de nossas interações éticas e morais com outras pessoas.
Eu sabia que havia dois grandes tipos reconhecidos de distúrbios de caráter. Primeiro, há os narcisistas. São as pessoas totalmente obcecadas por si mesmas. Tendem a manter relacionamentos basicamente para se certificar de que são mesmo especiais. Os homens que se incluem nessa categoria muitas vezes pulam a todo instante de um relacionamento para outro em busca de amor e admiração. Alguns apelidos familiares para esses tipos de homens são Peter Pan e Dom Juan. Já foram chamados de os homens que não podem amar. Os homens no relacionamento que eu pesquisava eram diferentes. Pareciam amar intensamente e, em muitos casos, se relacionavam a longo tempo com a mesma parceira. Além disso, sua necessidade primária divergia da do narcisista, pois eram homens que pareciam precisar controlar mais do que necessitavam ser admirados. Na outra extremidade do espectro dos distúrbios de caráter estavam os sociopatas, mais radicais e perigosos. São as pessoas que criam um turbilhão de caos em suas vidas. Usam e exploram qualquer um que entre em suas órbitas. Mentiras e embustes constituem uma segunda natureza para eles. Podem variar de criminosos comuns a profissionais proeminentes e bem-sucedidos que são sistematicamente envolvidos nos crimes de colarinho branco. A característica mais destacada dos sociopatas é a total ausência de consciência. Mas o homem que eu tentava definir era muitas vezes plenamente responsável e competente em suas relações com a sociedade. Seu comportamento destrutivo não era generalizado, como acontece com o sociopata. Na verdade, era bastante dirigido. Infelizmente, era dirigido quase exclusivamente à parceira. Ele usava as palavras e as variações do temperamento como armas. Embora tendesse a não abusar da mulher em termos físicos, sistematicamente a esgotava por golpes psicológicos, que no final das contas são tão devastadores em termos emocionais quanto a violência física. Especulei sobre o prazer pervertido que esses homens experimentavam com a angústia e sofrimento que causavam às suas parceiras. Seriam sádicos? Afinal, muitas pessoas com quem discuti essas descobertas garantiram que as mulheres envolvidas com tais homens eram casos clássicos de masoquismo. Isso me deixou furiosa. Sabia que rotular as mulheres em relacionamentos doentios de masoquistas, isto é, pessoas que procuram e desfrutam do sofrimento, é uma prática comum há muito tempo em minha profissão e em nossa cultura. É uma maneira conveniente, mas extremamente perigosa de tentar explicar por que tantas mulheres assumem um comportamento desprendido e submisso com os homens. Na realidade, as mulheres aprendem muito cedo esse comportamento, pelo qual são sempre recompensadas e elogiadas. O paradoxo aqui é que os comportamentos que tornam uma mulher vulnerável aos maus tratos são os mesmos que a ensinam a ser feminina e adorável. O conceito de masoquismo é particularmente perigoso, porque serve para justificar a agressão contra as mulheres. Confirma que é isso mesmo que elas querem. Conversando mais profundamente com os casais que aconselhava, descobri que nada disso se aplicava àqueles casos. Em vez de obter prazer emocional ou sexual com o sofrimento da parceira, como acontece com o sádico, o homem que eu tentava definir sentia-se ao mesmo tempo ameaçado e enfurecido por esse sofrimento. A mulher
não era uma masoquista, assim como o homem não era um sádico. Ela não tinha qualquer prazer secreto, sexual ou emocional com o tratamento abusivo do parceiro. Ao contrário, isso a desmoralizava de maneira considerável. Mais uma vez, constatei que a terminologia e as categorias psicológicas não eram adequadas para descrever o que eu via nesses relacionamentos. O homem que eu tentava definir não constava da literatura psicológica. Não era um sociopata, narcisista ou sádico bem definido, embora alguns desses elementos muitas vezes estivessem presentes em seu caráter. A diferença mais drástica entre esses homens e os descritos na literatura psicológica era ele ser capaz de se envolver num relacionamento longo com uma só mulher. Na verdade, seu amor parecia bastante ardente e intenso. A parte trágica era que ele fazia tudo o que podia para destruir a mulher que dizia amar tão profundamente. Sei como terapeuta que as palavras "eu amo você" não indicam necessariamente o que ocorre num relacionamento. Sei que é o comportamento e não as palavras que define a realidade. Enquanto escutava os clientes, perguntava a mim mesma: é assim que se trata alguém que realmente se ama? Será que não é assim que se trata alguém que se odeia? Lembrei a palavra grega para quem odeia mulheres: misógino, de miso, odiar, egine, mulher. Embora a palavra constasse da língua há muitos séculos, era geralmente usada para descrever genocidas, estupradores e outros homens que agiam com violência contra as mulheres. Sem dúvida, tais criminosos eram misóginos, no sentido mais letal da palavra. Mas eu estava convencida de que os homens que tentava definir eram também misóginos, só que as armas que eles escolhiam eram diferentes. Quanto mais eu aprendia sobre os misóginos e os relacionamentos misóginos, mais descobria sobre os meus pacientes e também sobre meu marido, eu mesma e nosso casamento. Àquela altura, minha situação em casa se tornara extremamente tensa. Descobria-me a inventar desculpas no fim do dia para não ter de deixar o trabalho. Meus filhos viviam sob tensão e meu amor próprio estava sempre por baixo. Se houvesse alguma literatura sobre os relacionamentos misóginos, meu marido e eu seríamos considerados um caso clássico. Para ele, era sempre culpa minha se alguma coisa saía errada. Culpava-me por tudo, de seus problemas profissionais aos sapatos mal engraxados. Embora meu trabalho fosse a nossa principal fonte de rendimentos na ocasião, ele zombava com frequência da profissão psicoterapêutica em geral e de mim em particular. Quanto mais ele me rotulava de egoísta e indiferente, mais eu tentava apaziguá-lo, pedindo desculpas, capitulando, sabotando deliberadamente o progresso em minha carreira. Iniciar o casamento como uma pessoa jovial e dinâmica. Agora, 14 anos depois, sentia-me ansiosa e muitas vezes à beira das lágrimas. Descobria-me a assumir um comportamento que não podia suportar, pressionando-o e interrogando-o constantemente. Em outros momentos, caindo em silêncios soturnos e irados, em vez de enfrentar meus sentimentos em relação a nosso casamento. Ocorreu então um incidente que fez pender a balança para o meu lado. Começara a me especializar no trabalho com adultos que haviam sido violentados sexualmente quando crianças. Minha persistência em despertar a consciência pública para a questão já atraía alguma atenção. Recebi um contrato para o meu primeiro livro, Betrayal of Innocence, Incest and Its Devastation,
Corri para casa ao encontro de meu marido, a fim de partilhar a emoção e a satisfação. Mas, no instante em que passei pela porta, percebi que ele estava num de seus maus dias. Compreendi que minhas boas notícias só serviriam para aumentar suas frustrações. Por isso, fui para a cozinha sem dizer nada a respeito do livro. Servi-me de um copo de vinho e fiz um brinde solitário para comemorar. Em vez de partilhar um momento alegre com o homem que tanto significava para mim, eu tive de esconder tudo, com medo de transtorná-lo. Foi então que tive certeza de que havia alguma coisa terrivelmente errada. Compreendi que meu marido e eu, como os casais misóginos que aconselhava, precisávamos de ajuda externa para nossos problemas. Meu marido, no entanto, não estava disposto a trabalhar seu comportamento ou nosso relacionamento. Por fim, angustiada, cheguei à conclusão de que não podia mais continuar casada sem sucumbir por completo. O sofrimento pela tremenda perda se prolongou por muito tempo, mas paralelamente algo me acontecia. Descobri em mim enormes reservas de criatividade e de energia que antes não estavam disponíveis. Não demorou muito para que minha vida profissional ascendesse com destaque. Meu livro foi publicado, a clínica prosperava. Passei a fazer um programa nacional de consultas pelo rádio. Descobri-me a lidar mais e mais, tanto no rádio como na clínica, com o mesmo tipo de opressão psicológica que vivera em meu casamento. Mulheres telefonavam para a emissora, contando-me que viviam esse drama por períodos que variavam de poucos meses a meio século. Muitas vezes, depois que elas descreviam apenas uns poucos incidentes reveladores, eu fazia as perguntas seguintes sobre seus relacionamentos. Ele assume o direito de controlar como você vive e se comporta? Renunciou a atividades ou pessoas importantes em sua vida para mantê-lo feliz? Ele menospreza suas opiniões, sentimentos e realizações? Ele grita, ameaça ou se retira para um silêncio furioso quando você o desagrada? Você pisa em ovos, ensaiando o que dirá a fim de não irritá-lo? Ele a deixa atordoada ao passar do charme para a raiva de forma inesperada? Você se sente com frequência confusa, inadequada ou desequilibrada com ele? Ele é extremamente ciumento e possessivo? Ele a culpa por tudo que está errado no relacionamento? Se elas respondiam sim à maioria das perguntas, eu sabia que estavam envolvidas com misóginos. Depois de esclarecer o que havia de errado em suas vidas, podia perceber o alívio em suas vozes, até mesmo pelo rádio. Convencida de que descobrira um importante distúrbio psicológico, resolvi fazer uma sondagem ainda mais profunda, discutindo o assunto no AM Los Angeles, um programa de entrevistas pela televisão. Em meu segmento, descrevi as táticas e comportamentos de um misógino típico. No momento em que saí do ar, várias mulheres da equipe técnica do programa me cercaram. Todas pareciam ter alguma espécie de experiência pessoal íntima com esse tipo de homem. No dia seguinte, a rede informou que meu segmento recebera uma das maiores respostas em telefonemas de sua história. Não muito tempo depois, compareci a outro programa de entrevistas pela televisão em Boston. Desta vez, passei uma hora inteira discorrendo sobre o assunto e houve uma reação ainda maior. Quando começaram a chegar cartas do país inteiro, compreendi que tocara num ponto nevrálgico. O senso de urgência nas cartas era tremendo.
As mulheres queriam saber onde podiam encontrar um livro sobre a misoginia. Queriam saber mais. Senti-me profundamente comovida como as mulheres que me escreveram e contaram suas histórias. Precisavam ser tranquilizadas de que o que sentiam em seus relacionamentos não era loucura. Precisavam saber que não eram apenas elas, que havia outras pessoas que as compreendiam e não as definiriam com os termos negativos usados por seus parceiros. Suas reações reforçaram ainda mais a minha convicção de que reconhecer, esclarecer e compreender o que ocorre nesses relacionamentos pode proporcionar um grande alívio do fardo opressivo da autoculpa. Soube então que tinha de escrever este livro, não apenas para ajudar as mulheres a perceber o que lhes está acontecendo, mas também para ajudá-las a descobrir o que podem fazer a respeito. Antes que qualquer de nós possa mudar um relacionamento, precisamos compreender o que ocorre nele. Mas compreender não é suficiente. A compreensão por si mesma é apenas um exercício intelectual. Para que sua vida e seu relacionamento mudem, você tem de fazer alguma coisa de maneira diferente, não apenas pensar de maneira diferente. Para ajudá-la a conseguir isso, dividi este livro em duas partes. Na primeira, descrevo como esses relacionamentos funcionam e por quê. Analisarei cada aspecto da interação dos começos românticos e excitantes, a confusão e a angústia que cada mulher apaixonada por um misógino acaba vivendo. Descrevo os próprios homens e como vieram a se comportar dessa maneira. Também analiso como e por que as mulheres aprendem a aceitar o tratamento opressivo dos homens. Apresentarei diversos casais com que tive contato em minha clínica e acompanharemos alguns ao longo do livro. Como não podia deixar de ser, todos os nomes e características identificadoras foram mudados a fim de preservar a privacidade dessas pessoas. Mas as situações que experimentaram e as palavras que usaram para descrevê-las são tão fiéis quanto posso reproduzi-las. Na segunda parte do livro, apresento um conjunto de técnicas de comportamentos eficazes que desenvolvi nos últimos anos. Podem ser instrumentos para promover mudanças importantes em seu relacionamento com o parceiro e consigo mesma. Essas técnicas a ajudarão a se tornar mais autoprotetora, mais positiva e eficiente, menos vulnerável à manipulação, confusão e perda de confiança que sempre ocorrem nos relacionamentos misóginos. Sei que o material deste livro pode despertar sentimentos fortes em você, quer esteja num relacionamento misógino agora, recuperando-se de um no passado, ou preocupada com a possibilidade de ser vulnerável a ele no futuro. Embora eu não possa estar ao seu lado pessoalmente no início dessa jornada, quero que saiba que terá meu respeito, meu carinho e meu estímulo a cada passo do caminho.